Programa novo, novos desafios. Eu estava bem animado porque nesse programa eu podia utilizar voz, eu poderia conversar com as pessoas com voz, então eu estava bem animado. Tratei de arrumar um microfone de baixíssima qualidade, mas não importava. Mas é claro que aí vieram outros desafios. O desafio de achar uma sala, digamos assim, um local dentro desse programa onde você poderia praticar inglês, onde eu poderia praticar inglês. E depois eu vi que existiam lugares específicos ali para pessoas que estavam querendo aprender inglês. Demorei um tempinho para achar, claro, mas aí encontrei, que quem procura acha. Eu estava focado, eu ia achar e encontrei. E lá eu encontrei uma sala que, na verdade, foram duas salas que me ajudaram muito, muito mesmo. Tá? Então, eu fui para essas salas aí para poder conversar em inglês, finalmente utilizar a voz, né? Praticar o meu inglês falado, que era tão bom quanto o meu inglês escrito. Daí você já tem uma ideia, tão bom quanto o meu inglês escrito. E aí o que a gente fazia nessa sala? Nessa sala você tinha que apertar um botãozinho e aí você levantava a mão e aí você esperava a sua vez e a pessoa te chamava no microfone. Eu lembro que as pessoas já até me conheciam porque minha mão não abaixava nunca. Eu ia lá, falava um pouquinho, aí já clicava de novo já no botão e já ia pro final da fila para falar de novo. E aí já ia de novo, e eu ia de novo, e eu ia de novo, porque eu queria muito aprender. Até uma história engraçada foi que depois que eu fiz amizade lá, e eu estava conversando com uma amiga minha americana, isso um tempo depois, tá? Isso eu já começava a falar o inglês e tal. E aí eu tava falando com ela, o nome dela até é Shell. Shell, e aí você lembra de quando eu ia lá para aquela sala? E aí eu tava lá toda hora falando, não sei o que, no microfone e tal. Aí ela falou para mim, não, lembro, Helder, deixa eu te confessar uma coisa. A gente não entendia nada que você falava. Eu acho que se ela tivesse falado talvez isso anteriormente, poderia ter me abalado. Mas ela falou numa época que eu já estava falando inglês, então foi mais assim, engraçado, tá? Foi mais cômico do que qualquer outra coisa. Mas isso é para mostrar que, independente do que estava acontecendo ali, porque haviam pessoas que estavam me criticando, haviam pessoas que estavam rindo de mim, haviam pessoas que estavam lá, caramba, já vem esse cara de novo falar. Eu fui ignorado, muito ignorado na sala, que eu puxava algum assunto, eu tentava, fazia alguma pergunta e ninguém me respondia, mas eu estava sempre lá, levantando a mão para falar. Que uma coisa eu tenho de bom, apesar dessa coisa, como eu falei anteriormente, da procrastinação, uma coisa eu tenho de bom. Quando eu boto na cabeça uma coisa, eu vou lá e faço. Não tem como, tá? Eu vou falar depois que eu pensei em desistir, as coisas todas e tal. Mas quando eu boto na cabeça que eu quero aprender, eu fui lá e levantava a mão e falava. Levantava a mão e falava. Era ignorado, era feito isso, era feito aquilo. Mas eu queria era falar.